quem queira, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou iniciar aqui, né, considerando que nós temos 5 minutos também para deixar o restante do pessoal entrar, tá? Então, vou fazer uma leve introdução, que não vai ser uma perda também para quem for entrando, tá? Hoje a nossa proposta, como eu estava comentando, é trabalhar uma live bem técnica, trazer alguns preceitos aí da TechPet IA, trazer também uma base de como ela foi estruturada, né? E trazer na prática como nós devemos trabalhar a configuração dela, tá? Então, é uma live mão na massa. Inclusive, eu coloquei aqui para gravar, porque depois eu quero gerar uma transcrição desse nosso evento, né, e colocar isso até numa IA para ela fazer um resumo aqui da nossa live, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou o Herbert, hoje eu sou diretor de pós-venda da TechPet, né? Então, caso vocês queiram, podem me chamar também no canal de suporte ali, para passar feedback. Se querem uma reunião específica comigo, podem me chamar, tá? Nós estamos abertos, né? E sempre buscando evolução, tá bom? Claro que vocês sabem que temos pontos a melhorar, como todos têm, e com o feedback de vocês, nós ficamos cada dia mais fortes, tá? Hoje, de forma específica, nós vamos falar sobre a TechPet IA, tá? Nós vamos utilizar uma conta de demonstração aqui, inclusive, para fazer configurações aqui práticas, utilizando aqui, né, a parte da IA, os locais de instrução e também as configurações do sistema para entender como ela interage com o sistema e como nós podemos refiná-la, tá? Vamos utilizar muito o nosso teste aqui para fazer simulações e entender algumas diferenças de comportamento, tá? Então, nós vamos utilizar essa conta, mas antes de ir para a nossa conta e, de fato, entender aqui na prática, eu quero trazer para vocês um pouco de conceito, tá? Então, eu vou trocar a minha tela aqui para que vocês possam entender um pouco como a TechPet estruturou esta IA conectada ao Google, tá? Então, até eu fiz isso aqui para a gente trazer um pouco desses pilares de configuração, tá? Levei uma chamada do Marcos, porque poderia ter deixado esse slide mais bonito, mas o intuito aqui é mais para trazer só um conceito básico. Eu não vou me ater muito à questão de questões técnicas ou muito texto, muito falatório, apresentação em geral. Eu quero ser bem prático com vocês. Mas antes é interessante a gente entender alguns preceitos, tá? O que acontece? Nós temos aqui 3 pilares que vão trabalhar essa IA de forma geral. Nós temos, de um lado, a parte da própria IA, né? Aqui nós utilizamos a tecnologia do Google com a LLM do Gemini, que é o modelo lá da Google, que a Google criou para trabalhar essa parte de inteligência artificial generativa, tá? LLM é um conceito novo, é uma tecnologia nova que foi, inclusive, inventada há um tempo atrás, que foi popularizada pelo ChatGPT, mas agora está em vários modelos, que torna possível essa atuação da inteligência artificial generativa, tá? Eu vou explicar um pouco mais para vocês o que é essa inteligência artificial generativa, tá? Agora, conectado ao Google, nós temos o sistema. Nós temos o sistema, a conta de vocês, inclusive nós trabalhamos muito a questão da ativação da conta, porque, de fato, nós pegamos a conta de vocês e conectamos lá com o Google. E dentro da conta de vocês tem uma camada que vocês não hoje conseguem ver, que é a parte que nós chamamos de prompt refinado e, inclusive, de guarda-rails. Essa é uma parte intermediária que nós
estruturamos, que vocês não conseguem ver, que ela tem uma base para trabalhar em conjunto com a IA generativa, com a inteligência artificial generativa. E eu vou explicar por que essa base, ela está dentro do nosso core, está dentro do core da conta de vocês, e nós deixamos isso um pouco fechado, tá? Mas vocês vão perceber que tem muito a ver com essa parte aqui de guardrail, né? E a questão da IA generativa. O último pilar que nós temos é a interface que vocês veem do sistema, aquela tela que eu mostrei antes, que vocês vão ter a configuração da IA de vocês, com as instruções, com os locais que vocês vão ali definir como vocês querem que ela atue, tá? Locais de instrução, de configuração, que vão gerar inserções dentro do prompt refinado que eu acabei de comentar, que vai orientar, de fato, a inteligência artificial, tá? Então, esses são os nossos pilares. Vocês percebem que tem um lado que tem o Google, no meio tem ali a base do sistema, e do outro lado tem essa parte de configurações que nós vamos ali trabalhar hoje nessa live técnica, tá? Agora, voltando um pouco, o que é essa IA generativa, tá? Então, aqui, inclusive, eu tenho uma imagem bem simples, inclusive, que foi gerada por um instituto canadense e 2A2, que fornece capacitações bem imersivas sobre inteligência artificial, bem interessante. Ela traz esse slide para a gente entender um pouco mais aonde está, de fato, posicionada a tecnologia que a gente utiliza. Vocês podem ver que inteligência artificial é tudo isso aqui, tá? É um espectro bem amplo, várias coisas. Inclusive, a inteligência artificial, ela é muito antiga, ela é utilizada há muito tempo. O que nós estamos utilizando atualmente é essa inteligência artificial generativa. A inteligência artificial generativa, vocês podem ver que ela é um pedacinho pequeno desse espectro total aqui. Só que foi essa tecnologia chamada de LLM, Large Language Models, que popularizou isso. Por quê? Porque tornou a IA, a inteligência artificial, tornou ela mais fácil para a gente aplicar ela no dia a dia, para a gente utilizar ela no dia a dia. E tem um ponto principal nisso, que inclusive deixou ela muito aderente, tá? Ela utiliza lá modelos bem complexos, com uma base muito forte por trás, porque ela foi construída com um intuito muito claro de ser criativa. O que é ser criativa? Ela tem uma base lá, ela tem um modelo dela lá treinado, ela foi treinada com muitos textos, muitas informações, e em cima daquelas informações ela cria. Eu mando algo para ela, ela cria. Então, ela foi criada, ela foi desenvolvida com esse objetivo, ser ao máximo possível criativa, tá? E ser criativo, em alguns momentos, remete a improvisar também. Ela recebe uma informação, ela tem a base de conhecimento dela lá, e em cima daquilo ela tenta gerar alguma coisa, ela tenta sempre gerar alguma coisa. Vocês vão perceber que quando vocês mandam algo para o ChatGPT, para o Google Gemini, para o Llama, que é do Facebook, qualquer uma dessas tecnologias de inteligência artificial, vocês mandaram alguma coisa, ela vai responder para vocês. Ela vai responder qualquer coisa. Se aquilo está certo ou não, é um ponto importante, tá? É um ponto importante que, inclusive, nós, como usuários, temos que ter um crivo ali, temos que, de fato, ter um senso crítico para entender se aquilo que ela está passando faz sentido. Ah, mas, Herbert, hoje a inteligência artificial generativa está tão avançada que muito que ela passa é, de fato, real, faz sentido. Sim, vocês estão certos. Ela está cada vez mais assertiva, mas
como ela tem esse conceito de improvisar, de criar, pode ser que ela alucine. Inclusive, ela foi criada para alucinar, que é, em alguns momentos, de fato, inventar umas coisas que parecem que surgiram do além. Então, ela tem esse conceito, tá? Isso é da tecnologia que foi criada. E aqui, pessoal, então, a tecnologia, ela tem esse formato, ela nunca deixa de responder. No meio, como eu comentei, nós temos o sistema TechPet, a conta de vocês que foi conectada de forma individual, cada conta foi conectada no Google lá. Nós temos a conta com esse prompt refinado com os guarda-reios. O que de fato significa isso? Como a inteligência artificial que nós utilizamos, ela gera, ela cria, ela improvisa, nós temos o sistema, o prompt refinado ali, com uma base que nós estudamos, trabalhamos no dia a dia, calibramos, como vocês têm escutado da nossa equipe, para que ela pegue aquela criatividade e canalize para algo que faça sentido para o nosso dia a dia, para que a gente possa aplicar a inteligência artificial generativa, essa criatividade dela no nosso dia a dia, de forma plausível, de forma, de fato, que ela vá fazer algo real, que ela vá fazer algo que faz sentido, tá? E para ilustrar para vocês, de fato, o que é isso, quando nós não temos esses guarda-reios, quando nós não temos isso bem definido, e falamos para ela assim, olha, você é um atendente de uma clínica veterinária que possui banho e tosa, que vende também produtos, você deve atender os nossos clientes e fazer agendamentos. Quando nós não temos um guarda-reio, um prompt bem refinado, só por essa instrução, ela entende que ela faz agendamentos. E ela vai conversar com o cliente fazendo agendamentos. Pode ser que, como ela não tem um sistema conectado, como ela não sabe utilizar o sistema, ela inventa para o cliente que ela está fazendo um agendamento. Vai chegar no final do processo, ela vai chegar para o cliente e falar assim, o agendamento foi feito, mas esse agendamento foi programado em qual local? Ele foi registrado em qual plataforma? Ele foi registrado numa planilha? Então, o que eu quero dizer com isso? A inteligência artificial, ela vai responder o cliente, dentro daquilo que a gente pediu para ela fazer, ela vai responder. Entra a parte do sistema com o prompt refinado, com esses guarda-reios para falar, olha, para você chegar no final e responder ao cliente que o agendamento foi feito, você tem que fazer isso dentro do sistema, você tem que pegar essa informação, você tem que fazer isso e confirmar isso. Então, essa parte do sistema, do prompt refinado, do guarda-reio, é para pegar essa criatividade e tornar ela plausível, aplicável ao nosso dia a dia, tá? Então, essa base que vocês percebem, que eu comento muito, é justamente para gerar segurança para vocês que ela está fazendo algo que é plausível, é uma tarefa plausível no dia a dia. E o último ponto aqui, né, que é a interface que vocês possuem, que nós vamos estudar hoje nesse treinamento, ela é utilizada para gerar esse contexto para a IA, para refinar ela no dia a dia para vocês, né? Essa parte que nós vamos refinar em conjunto, ela entra dentro desse prompt refinado, e esse prompt refinado vai pegar essas informações e vai mandar para LLM, para inteligência artificial. Então, por que ela faz dessa forma? Para que a gente nunca perca esses guarda-reios, para que um agendamento seja feito utilizando um ID correto de um serviço, ele saiba qual que é o serviço que tem que ser utilizado lá, e não invente um serviço qualquer, tá? Então, é muito importante a gente ter esse conceito claro. Por quê? Porque algumas coisas nessa base, elas são ali fechadas, eu vou colocar assim, mais estruturadas,
para evitar que a IA cometa um erro muito grande, tá? Para que ela tenha ali uma linha de raciocínio. Mas, ponto principal, pessoal, a IA, como eu comentei, ela é criativa. A gente tem esses guarda-reios, mas a estrada, ela tem uma pista. E pode ser que a IA ela comece a fazer um zigue-zague dentro dessa pista. O que seria esse zigue-zague? Ela vai mudando a forma dela conversar com o cliente. Ela vai, em um momento, falando de uma forma, em outro momento ela fala de outra forma, ela muda ali, às vezes, a oferta do serviço adicional, ela oferta um, depois oferta o outro. Isso pode acontecer, mas ela está dentro de uma pista, com guarda-reios, com ali contenções. Por quê? Porque a gente quer que ela trafegue nesse caminho, mesmo que seja em zigue-zague, para chegar lá no final, no objetivo que nós queremos. E qual que é o objetivo que nós queremos? O cliente bem atendido, o agendamento feito na agenda de vocês, né? E, de fato, esse atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Então, essa estrutura foi construída para que a gente consiga chegar nesse objetivo que eu comentei. Agora, de forma mais prática, a gente vai entrar no sistema mesmo. Deixa eu só trocar minha tela aqui de novo. E vamos trabalhar as configurações da IA, tá? Então, eu vou deixar a questão do sistema aqui por um segundo momento, dentro da minha fala aí. Eu vou primeiro concentrar, de fato, na IA, nos pontos que nós temos aqui de configuração e instrução, tá? Eu vou concentrar ainda mais na parte de instruções, que vocês percebem que nós temos em vários locais, tá? Vários locais aqui dentro do sistema. Por que nas instruções? Porque vocês sabem que os botões aqui, eles têm até um comportamento muito claro do que significa, de como eles funcionam e são habilitados. Mas as instruções, elas são campos mais dinâmicos, que são de texto mesmo. Então, como que eu trabalho com eles, como que eu aumento a performance da minha IA e, inclusive, evito conflitos que podem fazer ela bater naquele guarda-reio, furar o guarda-reio e sair da nossa estrada, tá? Então, boa pergunta. Essa tela de configurações, ela está dentro das configurações do sistema, está aqui em TechPet IA, mas ela está disponível para clientes que ativaram essa função da TechPet IA e estão dentro da ativação da IA, do nosso plano de ativação da IA. Esse plano de ativação, ele consiste em pegar a sua conta TechPet, conectar lá no Google e passar pela jornada de calibração. Calibração da base, que eu mostrei lá, aquele pilar central, e calibração também desses locais que eu estou trabalhando, que eu vou trabalhar com vocês aqui nas nossas configurações, tá? Então, quando você entra aqui no menu de configurações TechPet, você vai ter aqui o primeiro local de simulação. Para quem está iniciando agora, esse local de simulação é o que é utilizado para fazer as configurações antes de liberar a IA dentro do WhatsApp de vocês, tá? Então, essa parte de simulação, ela é utilizada, terminei de ajustar as nossas configurações, as nossas instruções, clico em autoatendimento e ela passa a atender o cliente dentro do WhatsApp, tá? Agora, quais configurações eu tenho? Eu tenho uma personalidade inicial aqui, que ela vai trazer para vocês uma instrução aqui pré-definida já, tá? Vocês podem perceber que alterando, ela altera. Mas esse campo de instrução, esse campo também pode ser alterado, tá? Então, o que esse campo de instrução da personalidade vai trabalhar? Muito a forma como a IA se comunica com o cliente de vocês, tá? Essa questão dos emojis,
como ela utiliza os emojis, quantas mensagens ela pode gerar, quantos caracteres, que tipo de acolhimento que ela dá. Aqui nós temos isso, que é a personalidade mesmo da inteligência artificial de vocês. Inclusive, para alguns clientes, nós tivemos que alterar lá o pilar central, que é o prompt refinado, para retirar, por exemplo, emojis que estavam lá dentro da base, para deixar livre para vocês utilizar isso dentro da instrução. Entendemos que não iria gerar nenhum tipo de problema e liberamos para que vocês possam configurar a forma, a personalidade, com mais detalhes nesse local. E o que é essa personalidade? É, de fato, como ela vai atender o cliente de vocês aqui, né? Então, ela está configurada com um tom amigável. Vocês vão perceber aqui algumas situações, tá? Vocês podem perceber nesse teste que eu vou fazer aqui, que talvez ela, nossos horários de atendimento já passou, né? Então, aqui, o que aconteceu, pessoal? Por que ela se comportou dessa forma e nem avançou para o agendamento? Porque aqui embaixo, nas instruções, eu já tenho uma instrução informando que fora do horário de atendimento, assim que é possível, alguém vai atender o cliente, né? Mas aqui, vou fazer um ajuste já para que a gente refina isso e vocês já percebam isso na prática. Então, como que o meu teste aqui já me jogou para essa orientação abaixo, eu vou explicar primeiro essa orientação, essa instrução abaixo aqui, e depois eu volto para a personalidade. Essas instruções que vocês estão vendo, que vocês têm aqui na mensagem inicial, e também tem em vários locais dentro das configurações da IA, elas vão gerar inserções naquele prompt lá, novas informações dentro daquele prompt. E é interessante que vocês entendam como aquela instrução daquele momento ela vai ser utilizada. Essa parte de instrução inicial aqui, ela é para o contexto geral. Ela é para o contexto geral, principalmente quando o cliente ele começa essa conversa conosco. Agora, quando eu abro aqui, agendar no banho e tosa, e eu clico aqui, vocês percebem que tem uma instrução logo no início também. Essa instrução, ela é específica sobre o contexto de agendar no banho e tosa. Então, quando eu estou falando de agendar no banho e tosa, eu pego essa orientação e utilizo para a inteligência artificial. Ah, mas eu preciso passar uma orientação específica sobre oferta de adicionais. É nesse local inicial que eu vou colocar? É nesse local inicial de instruções gerais da inteligência artificial? Não. Dentro das configurações aqui do agendamento do banho e tosa, vocês vão perceber que nós temos a etapa dos adicionais e aqui nós também temos uma instrução. Essa instrução é específica sobre a oferta de adicionais. Então, se eu quero construir uma regra específica para ofertar os meus adicionais, é nesse local que eu vou colocar essa instrução, tá? Teve até um cliente que ele comentou comigo que, antigamente a gente tinha que fazer programação por código, com configurações ali, chaves, e agora a gente faz configuração por texto. É um pouco disso, tá? A gente está cada vez mais tentando minimizar isso, para que vocês não precisem colocar muito texto, mas é isso mesmo. Com texto, vocês conseguem programar a inteligência artificial de vocês. Agora, dentro disso, entra esse primeiro conceito. Esse texto, é interessante que vocês coloquem ele no local correto, né? Então, como eu comentei, vou trabalhar a oferta de adicionais, coloco dentro da parte de adicionais. Quero passar uma mensagem, uma orientação ao final do agendamento para o cliente,
Utilizo aqui a instrução na parte de mensagem de conclusão, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como ela é programada com texto, a forma como vocês escrevem, a forma como vocês orientam ela, vai impactar. Então, quanto mais claro tiver esse texto, quanto mais direcionado tiver esse texto, melhor ela vai entender. E, em cima disso, ela vai se comportar. Por exemplo, esse exemplo prático que aconteceu conosco agora na live, né? Estava fora do horário de expediente e ela entendeu que era só com o humano naquele momento. Mas eu queria que ela atendesse o cliente também fora do horário, e se o cliente quisesse um atendimento humano, aí sim ela ia passar, né? Então, ela não entendeu de forma muito clara o que eu queria. Eu preciso revisar aqui a minha instrução. Então, fora do horário comercial, você ainda deve fazer o atendimento normal do cliente, agendando os serviços que ele precisa, porém, explique ao cliente que os nossos horários são e que, se for necessário um atendimento humano, será necessário aguardar alguém disponível. Essa frase ainda tá ruim, poderia ser melhor. Vocês podem utilizar até o próprio ChatGPT, o Gemini, para refinar esse texto, né? Podem até falar para ela assim, eu tenho essa ideia aqui, traduz para eu explicar para uma IA como ela tem que se comportar. Então, o próprio ChatGPT, o Gemini, pode ser uma ferramenta de auxílio para vocês aí para refinar essas configurações. Então, vou salvar aqui e vamos tentar aqui simular o comportamento dela para entender se ela já mudou o comportamento. Herbert, o que é esse tempo da IA? Por que a IA, em alguns momentos, ela pensa tanto? Ela pensa porque ela precisa processar isso, tá? O modelo que nós utilizamos, ele é um modelo que ainda busca gerar as mensagens de forma rápida. Olha só, ela busca gerar as mensagens de forma rápida, mas ela sempre tem esse processamento, que é natural dela. Vocês percebem, quero agendar, ela já me passou direto o banho, trouxe um áudio, porque está habilitado aqui a resposta por voz, falando sobre o banho. Eu vou tocar o áudio aqui, vamos ver se toca aí para vocês. Olha só, o banho utiliza produtos da linha Bubbles que são maravilhosos. Eles proporcionam uma limpeza profunda e suave, além de hidratar e regenerar a pele, controlar. Então, pessoal, aqui, esse áudio, ele foi gerado com base numa orientação que eu coloquei e com base também nas informações dos serviços que foram cadastrados. Vou mostrar para vocês na sequência. Mas vocês podem pensar assim, mas esse texto aqui está muito extenso, não está legal, eu quero ser mais enxuto, mais conciso. Utilizem a personalidade aqui. Mas a personalidade ainda não está legal. Agora, vocês também podem configurar aqui, né, passar uma orientação por texto nessa parte de personalidade. Por exemplo, posso colocar, porém, seja concisa. Opa, estou escrevendo errado. Restrinja as suas respostas a, no máximo, 5 mensagens com, no máximo, 150 caracteres em cada mensagem. Agora, vamos entender se, de fato, ela vai alterar o comportamento dela.
Ela está processando aqui, tá? E vamos ver se de fato ela entende o que eu quero. Talvez isso aqui da instrução seja muito básico, pessoal, mas a gente já vai pular para a parte que é um pouco Olha mais só, direta. nós usamos os produtos Bubbles. Então, ela trouxe aqui 3 mensagens como antes, mas a outra mensagem ela já foi um pouco mais concisa. Inclusive, ela nem trouxe as informações dos adicionais e tal. Então, vocês percebem que ela vai ajustando o comportamento, e aqui vocês podem perceber outra situação. Nenhum atendimento é igual ao outro. Como eu comentei, ela, de fato, tem esse comportamento de gerar cada uma das interações. E com isso, a gente não tem um comportamento padrão dela. Ela sempre vai falar assim com o meu cliente. Não, ela pode variar também. Agora, indo para, de fato, situações mais práticas, né? Por exemplo, a questão do nosso horário de atendimento. Eu utilizo isso dentro dessa instrução da mensagem inicial, como eu coloquei aqui, tá? Informações específicas sobre o nosso negócio, que são abrangentes, que são de todo o negócio. Utilizo também nessa parte de mensagem inicial, tá? Agora, informações específicas sobre o agendamento do banho e tosa, onde eu vou configurar? Dentro da configuração da ação. Da clínica, aqui. Só tenho banho e tosa e clínica, mas está faltando a parte de produtos. Crio aqui uma nova ação, como nós também vamos trabalhar aqui no treinamento, tá? Antes, vamos entender um pouco mais aqui a parte de configurações de ação, o que eu quero dizer com essas instruções em locais específicos. Na parte de banho e tosa, por exemplo, se você não atende gato, se você tem alguma restrição que é geral para o banho e tosa, aonde você vai colocar isso? Nessa primeira instrução, tá? Lembrando que quanto mais vocês tiverem assertividade nesse texto, quanto mais claro esse texto for, mais ela vai entender, tá? A inteligência artificial, nós falamos que ela é praticamente um humano no atendimento de vocês. E como sendo um humano, ela também tem algumas situações de humanos. Por exemplo, se eu explico essa orientação para um humano e o próprio humano não entende, a IA também não vai entender. E quando ela não entende, ela pode inventar coisas que nós não queremos, tá? Então, esse é um comportamento que a gente tem que ter cuidado. Ela é um funcionário, ela tem ali quase um papel de um humano, mas ela começa como um estagiário que precisa ser treinado, que precisa ser bem orientado, que precisa ter um norte e precisa também de feedback. Precisa que a gente acompanhe os atendimentos e vá refinando as nossas instruções aqui, tá? Então, esse é um comportamento padrão da IA, tá? Então, saber aonde nós vamos colocar essas instruções é um primeiro ponto. Ter uma instrução clara é um segundo ponto. Uma coisa que aparece muito nas nossas ativações da IA são regras de oferta de serviços específicos. E aí eu quero trabalhar com vocês um pouco sobre isso, tá? Nós temos 2 locais aqui de seleção de serviço com instrução e os adicionais. Esse primeiro ponto aqui, seleção de serviços, é a primeira camada, né? Seria a primeira camada do serviço que ela vai coletar do cliente. Se o cliente já chegar, como eu fiz o teste ali, perguntando, quero agendar um banho, vocês percebem que ela já vai direcionada para aquele contexto para o cliente, para dar mais vazão, para já atender o cliente de forma direcionada. E depois ela já emenda ali os adicionais, né? Então, ela tem essa dinâmica. Serviços aqui principais numa primeira camada e serviços adicionais na segunda camada. Como que isso fica mais claro de entender? O que são essas camadas?
Na parte de banho e tosa, nós vamos ter aqui uma prioridade para trabalhar primeiro serviços da categoria banho. Então, naquela primeira camada, entra primeiro essa parte de banho. E depois entram os demais serviços, tá? Por quê? Porque geralmente a gente tem que ter um serviço da categoria de banho sendo adicionado. Ah, Herbert, mas eu faço a parte de corte de unha sem banho. Como que eu vou trabalhar isso? Como que a IA vai entender? Primeiro, você tem que cadastrar aqui o serviço de corte de unha, tá? Segundo, você utiliza a parte de instruções da IA para deixar ela ciente de como ela tem que trabalhar aquela questão do corte de unha, tá? Então, como que eu iria fazer isso? Eu iria utilizar aqui a instrução para explicar para ela. De forma prioritária, oferte o serviço, se eu tiver um só serviço, o serviço de banho, como principal. Caso o cliente solicite, oferte o serviço de corte de unha sem a necessidade de banho. Pode ser dessa forma, tá? Agora, pessoal, isso aqui vai funcionar se eu colocar para rodar? Não vai funcionar, tá? Sendo direto com vocês, não vai funcionar essa orientação que eu coloquei aqui. Por quê? Porque eu não tenho esse serviço configurado. Mais do que isso também, eu preciso ter o serviço configurado e disponível na IA. Então, eu teria que ter ele aqui e ele ofertado no Petbot, tá? Outra situação, esta orientação eu coloquei dessa forma, mas como eu comentei, a IA, ela é um ser humano, mas ela começa como um estagiário dentro da nossa aplicação e ela precisa de feedback. Então, coloquei uma orientação aqui, é interessante que eu teste, entenda o comportamento dela e, se necessário, eu reviso essa orientação, deixo ela mais ajustada e direcionada. Dentro do processo de ativação da IA, nós estamos atuando com vocês em conjunto para fazer essa calibração. Não só dessa parte que eu estou mostrando, mas também daquele prompt refinado, porque cada conta é conectada no Google e aquela base a gente também está calibrando para vocês. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, dentro dos serviços, nós temos esses campos de descrição e orientação que a IA também utiliza. Então, vocês viram que ela gerou um áudio falando sobre os produtos e tal, e os benefícios. Da onde que ela pegou os benefícios? Lá da descrição. Aqui também tem um ponto importante, pessoal. Caso eu fale como está nessa instrução aqui, ó, e apresente os seus atributos e benefícios, a partir das informações cadastradas na descrição, se um serviço não tiver descrição cadastrada, ela vai pegar pelo nome do serviço lá e ela pode inventar. Ela pode inventar lá uma descrição falando assim, pô, a hidratação é perfeita para cuidar do pelo do seu pet e tal. Essa instrução que ela gerou, que ela inventou, pode ser muito boa. Por quê? Porque ela está conectada a toda a base lá de inteligência artificial que o Google disponibiliza. Então, ela já tem uma base também de treinamento muito forte. Só que se você quer conter ela, se você quer colocar ela dentro do guarda-reio que eu comentei da pista, você utiliza esses campos para definir para ela, olha, você fala com o cliente desses pontos aqui. Então, ao invés dela pegar lá da base de conhecimento total que ela tem em geral, ela vai pegar aqui do serviço para passar algo mais direcionado para o cliente. Tranquilo até aqui?
Herbert, vamos falar um pouco de clínica também nessa parte de serviço, né? Então, na clínica, como que funciona essa parte de serviço? É muito semelhante também. Mas tem algum serviço prioritário ou categoria prioritária dentro da clínica? Não temos categoria prioritária dentro da clínica. Então, as categorias aqui, elas vão ser utilizadas de forma geral lá pela IA para direcionar o cliente. Então, dentro da instrução da IA, no momento de ofertar os serviços, qual que é o momento? Seleção de serviços e instrução. Eu posso também passar a orientação. Nossa prioridade é ofertar o serviço de consulta da categoria geral. Por quê? Porque daí ela já tem um direcionamento. Posso utilizar dessa forma. E vocês podem perceber que eu utilizei aspas invertidas nesse aqui. No consulta não utilizei, poderia utilizar. O que é essa aspa invertida? Ela define que o nome é exatamente aquele, é aquilo, tá? Então, gera ainda mais assertividade na orientação, tá? Então, também posso trabalhar com ela dessa forma. Mas eu tenho serviços que variam com base na raça do pet. E eu percebi, pelos testes que eu fiz, que se eu deixar de forma genérica, como vem, ela começa a ofertar, por exemplo, subpelo para tudo que é raça, começa a ofertar hidratação para tudo que é raça. Como que eu deixo ela mais assertiva nessa oferta dos adicionais? Utilizo também a instrução. Coloco, por exemplo, como eu coloquei aqui, oferte os adicionais conforme as regras. Regras para raças com pelagem densa. Isso aqui, inclusive, foi utilizado para o Leandro, que está aqui na nossa reunião. Para Chow, Spitz, Husky, né, ou semelhantes, oferte a retirada de subpelo, falando dos benefícios do procedimento. Para todas as raças demais, né, não oferece subpelo, ao invés, oferte os demais adicionais, sempre apresentando os benefícios ao cliente. Então, nós temos essa orientação aqui, tá? E vamos agora fazer uma simulação para entender como ela vai ofertar os adicionais. Antes, eu vou tirar aqui aquela orientação de personalidade para ela falar um pouco mais, porque senão ela fica muito restrita. E a gente quer ver como ela vai ofertar os adicionais. Então, vou deixar ela falar um pouco mais. Eu estou falando dessa forma, quero gerar um banho, mas vocês também podem simular de outras formas. Isso aqui é porque daí ela já vai um pouco mais direto, né? Mas posso também simular passo a passo, tá? Voltando aqui, um exemplo que eu quero passar para vocês ali, né? Nossos produtos Bubbles garantem uma limpeza profunda. O que eu quero passar para vocês é nos adicionais. Em alguns adicionais eu não cadastrei a descrição, em alguns eu cadastrei. E aí a gente vai entender se isso gerou uma diferença, né? Pessoal, o que ela vai entender com isso? Aqui ela não explicou tanto, mas a Laika, ela é um pet que, vamos ver qual que é a raça dela. Inclusive, a gente consegue fazer um teste alterando a raça dela, é um Shih Tzu. Então, o Shih Tzu não está dentro daquela regra, ela ofertou os demais serviços.
Então, é como comentei, nenhum atendimento é igual ao outro. Ela vai mudar a forma de interagir com o cliente. O que a gente trabalha muito é o objetivo dela ter um bom atendimento e chegar no final do atendimento fazendo o agendamento desse cliente acontecer, né? Vamos deixar ela simular aqui. Uma coisa também que nós temos que cuidar, pessoal, é quanto às orientações, caso eu coloque muitas orientações aqui que não estão... Olha só, claro, o banho inclui hidratação, sugerindo tártaro e mal. Esse aqui não ficou legal. Isso aqui eu preciso refinar, né? Porque ela passou uma orientação para cada serviço, em cada áudio, né? Vários áudios sendo tocados ao mesmo tempo, o cliente vai ficar maluco. Como que eu limito isso? Limito através da personalidade aqui, né? Mas vamos escutar um áudio. Suave com produto. Olha só, o banho. Esse é o banho. E higiene dela. A tosse higiênica é essencial para o conforto e higiene dela, viu? A gente apara a franja, tira o pelo do olho e também os pelos da barriga, bumbum e patinhas. Então, voltando aqui para a questão da tosse higiênica, dentro da orientação dela, ela tinha informação do que ia ser feito. A hidratação já não tem uma informação, né? Brilhante e vamos ver se esse aqui dá hidratação. Hidratação vai deixar o pelo da Laika super macio, brilhante e saudável, prevenindo o ressecamento. Então, vocês percebam que mesmo sem ter dentro da hidratação aqui uma descrição, ela gerou uma orientação. Então, ela pegou isso da onde? Da base dela, né? Aqui ela gerou um comportamento indesejado, ela gerou muitos áudios sendo enviados ao mesmo tempo para o cliente, né? Então, eu preciso, de fato, refinar isso e calibrar. Como que eu vou fazer isso nas instruções? Por isso que eu comento que a gente precisa trazer o texto para ela e fazer o teste aqui para entender também como ela ficou, né? Pode incluir a hidratação. Só para a gente entender como ela chega ao final aqui desse agendamento. Claro, pessoal, que nós também temos a questão de calibrar a base dela, né? O prompt refinado. Algumas coisas pode ser que nós tenhamos que configurar no prompt refinado, como a questão de hoje, que aconteceu com alguns clientes, de ela não estava entendendo muito bem qual que era o dia da semana, ela estava pulando um dia da semana. Isso é uma coisa que nós temos que refinar dentro ali do prompt da conta, para que a gente passe para ela qual que é o dia da semana atual e com isso ela consiga se basear bem. Então, só chegando aqui o final para a gente ver. Pessoal, aqui, inclusive, nesse local, nós temos um comportamento da base que ele foi estruturado para, de fato, a gente conseguir ter um agendamento sendo feito de qualidade. O que acontece? Vocês vão perceber que essa parte de oferta de horários e dias, ele é um pouco fechado e um pouco engessado. Por quê? Porque essa parte, nós temos que ter muito cuidado para ela não inventar. Então, por que ela é fechada? Porque ela tem que consultar lá o sistema, pegar um ID de um agendamento, de um horário... Lembrando que o valor final... do horário específico, para conseguir fazer um agendamento com qualidade.
E vocês vão perceber outro comportamento que também está atrelado à base da IA, que é essa questão de confirmar muitas informações, né? Eu pedi para amanhã às 9, por que ela tem que pedir de novo se é isso mesmo que eu quero? Porque esse tipo de técnica evita que ela simplesmente invente as coisas, né? Invente que ela terminou o agendamento sem agendar. Então, aqui a gente garante que ela, de fato, fez esse agendamento. Teve outra situação também que era da base da calibração, que em alguns locais, algumas contas, o valor também ela estava inventando. Também é um ponto de calibração que nós temos que fazer para ela pegar a informação de fato do agendamento que está sendo feito, o valor real. E aqui vocês vão perceber que ela gerou uma orientação. Lembrando que o valor final pode ser ajustado após a avaliação. Essa orientação, ela está baseada nesse local aqui da mensagem de conclusão, instrução de mensagem. Então, ela terminou o agendamento todo e, ao final desse agendamento, ela passou essa orientação para o cliente. Tá? Então, esses são alguns pontos que são utilizados, que devem ser considerados para a gente trabalhar bem a configuração da IA. Tá? Nós também estamos calibrando cada vez mais aquela base. Né? Por exemplo, uma demanda que é muito forte de todos que estão aqui eu quero ter mais perguntas, eu quero que a IA colete mais informações do nosso cliente, saiba mais, cadastre mais informações no sistema. Então, nós temos uma parte da calibração ali do meio que está sendo feito para que todas aquelas opções ali do checklist do PET, padrão do PET, sejam revertidas em perguntas, para que a IA saiba o que ela tem que perguntar e já cadastre isso no checklist. Na parte clínica, também vocês vão perceber que ela tem uma base que está lá no prompt refinado, que vocês não conseguem ver, que orienta ela a ser mais consultiva, a entender a necessidade do cliente antes de ir direto para o agendamento. E quando ela faz isso, um agendamento, vocês vão perceber que ela faz colocando um resumo lá dentro do checklist do agendamento da conversa, da necessidade do cliente, tá? Então, esse é um ponto inicial. Claro que nós vamos ter várias outras lives para trabalhar muito melhor alguns outros conceitos e pontos, tá? Vocês também têm a nossa equipe que está acompanhando vocês, né? Então, essas calibrações estão sendo feitas em conjunto com a nossa equipe, tá? Vamos trabalhar agora em cima de algumas dúvidas. Meu horário já passou um pouco, eu estava prevendo 20 a 30 minutos, passou um pouco, mas eu vou tentar trazer algumas respostas do que vocês estão colocando aqui. Então, vou colocar aqui, vamos trazer aqui, caso essa tela não esteja aparecendo, tá, isso aqui, Herbert, ela oferece planos ou somente agendamentos avulsos? Perfeito, Clube Pet. Nesse caso, a parte de vender planos e pacotes, nós temos ali um projeto para construir um agente específico para isso, um agente específico que faça a venda de planos e pacotes, que não é só a questão de pedir o que o cliente quer e colocar lá na conta dele, não, que seja um vendedor de planos e pacotes, que traga o benefício, faça uma análise do PET do cliente e faça a oferta de um plano e pacote específico para ele. Enquanto esse agente de venda não sai ainda para vocês, nós estamos calibrando a parte do meio ali para que quando o cliente tenha um plano e pacote, o agendamento já seja feito descontando do plano e pacote dele. E um ponto também, quando o cliente já tem agendamentos, aí ela já vai entender que ele tem agendamentos, tá? Caso vocês queiram, mas eu quero que ela apresente os meus planos, tem essa opção, caso o cliente pergunte, vocês vão utilizar essa parte de inovação aqui
para configurar essa opção e configurar aqui, né, as informações dos planos de vocês. O que ela vai utilizar aqui? Caso o cliente pergunte sobre planos de pacotes, vai ter uma orientação, né? Vai ter uma camada de informações que ela vai utilizar, que pode, inclusive, conter aqui imagem, vídeo, documento, e, ao final, tem uma orientação de direcionamento. Então, ela vai ter ali no contexto dela uma informação sobre os planos e pacotes, que ela vai utilizar para orientar o cliente, para direcionar ele, mas ela não vai fazer venda desses planos e pacotes ainda. Leandro, sobre as camadas. Deixa eu ver. Vai ficar gravado, sim. Tentei criar uma mensagem como forma de instrução pelo ChatGPT. Quando lancei na IA, simplesmente saiu mandando todas as orientações para o cliente. Tem algum limite? Essa de tem algum limite, não entendi. Sobre essa questão de... fiz uma orientação e ela não saiu conforme o esperado. Pode ser que algumas orientações impactem no prompt refinado que nós temos lá, sejam, inclusive, conflitantes com o que nós temos dentro da base. Por isso que a equipe de ativação está acompanhando as contas de vocês e a gente também está pegando contas e refinando também as instruções para equivaler isso. Já é uma visão, inclusive, de evolução, trazer para vocês o que nós temos dentro da base ali do prompt refinado para que vocês saibam. Opa, ela já tem uma orientação disso não preciso colocar, tá? Então, é uma questão que a gente está avaliando. Sobre a questão de tem um limite, essa questão de limite, ela é muito bem trabalhada na parte de personalidade. Ali eu consigo dar um pouco mais de fechar ali a quantidade de mensagens que ela manda, a quantidade de caracteres por mensagem, consigo dar um guarda-reio maior para ela. Essa questão da Canto Pet Suzano, o valor que eu identifiquei está dentro do nosso processo de ativação, tá? É algo que a gente está ativando ali, está calibrando, não está demorando tanto para calibrar isso, no máximo 1 ou 2 semanas, tá? Mas a gente, como cada conta é integrada com o Google, há essa parte de calibração, tá? Sobre essa questão de liberar para o cliente ou não, é interessante que vocês deixem um período ali dentro das simulações para a gente poder fazer essa calibração, mas logo depois vocês podem liberar. Todos já estão testando, eu ainda não tenho essa opção. Aqui, pessoal, chamem o time comercial para falar sobre a questão da ativação, porque como nós temos esse processo de conectar com o Google, fazer a calibração da conta, da base do sistema, nós temos um processo comercial também envolvido. Sobre a questão de Taxi Dog, nós já temos ali alguns cases criados com clientes para ele também ofertar o Taxi Dog, fazer agendamento com o Taxi Dog, tá? Podemos, nas próximas lives, fazer casos de uso específica. Aqui foi uma introdução para a gente entender bem esses conceitos, tá? Mas, Pet Club, se você chamar o seu implementador da ativação da IA, nós podemos sim estudar essa questão do Taxi Dog de forma específica para vocês, tá? Mas já tem casos dela fazendo agendamentos ali com o Taxi Dog. Então, pessoal, para hoje eu reservei 1 hora de live, para inclusive não ficar tão cansativo para vocês, tá? Vai ficar gravado e nós temos esse processo de também estar próximo de vocês, atuando nessa calibração, não só dessa parte frontal aqui que eu mostrei, mas também da base da conta, tá? Vai ser bem importante a gente estar junto nesse processo e
ajustar bem a IA de vocês para que ela, de fato, chegue naquele objetivo de atender bem o cliente e fazer o agendamento. Então, agradeço a disponibilidade de todos e ficamos até a próxima. Tem cliente entrando agora. Perfeito, então, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Oi, Henrique, tudo bem? Você entrou agora? Eu acho que já saiu também. Só informando que essa live vai ficar gravada.